Salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Mary Jane e bora, segundamos com Berserk, Guts vs Slam, Berserk, episódio 39, deixa eu deixar aquele like já, lá do nosso querido Subsolo Geek 2.0 e lembrando que Berserk é inteiramente patrocinado por vocês, então gratidão a todo mundo que vem fazendo isso ser possível. Muito obrigado pela ajuda, colaboração, vocês são foda. E agradecer também demais ao Cowboy Bebop, ao Bel Santos e ao Blade por terem patrocinado esses próximos episódios, beleza? Está garantido até o episódio 48. Gratidão demais, galera, vocês são foda, que Deus dê em dobro sempre, beleza? Então, sem mais enrolação, bora para o episódio 39 e vamos! Vambora! Guts e Sérpico se colocavam frente aos monstros. O Kelp dispara mais 2 tiros de água mirando o Sérpico, que é protegido pelos espíritos do vento. Então, ele revida com o balançar da espada de vento. Mas assim como as rajadas de água foi bloqueada pelo vento, seu ataque foi bloqueado pela água da chuva. Mas ainda assim, Sérpico acredita que pode vencer. Deixe esse lagarto verde comigo. Eu cuido dele, como quiser. Enquanto o Sérpico caminha na direção do Kelp, Guts arrasta sua espada na direção do ogro. Ambos disparam juntos uma investida. Com a Dragon Slayer, Guts estraçalha a coluna de madeira do bicho. E em seguida decide usar o teto de uma casa como arma. Mas Guts atravessa as telhas, se apoia no joelho do monstro e o corta na região do pescoço, arrancando uma de suas presas no processo. O monstro cai e os trolls vão até ele para comer sua carne. Ô, louco! Mas o ogro ainda estava vivo. Ele agarra um dos trolls e o joga em Guts, que desvia facilmente. O troll acabou sendo lançado para dentro da barreira. Então, foi dissolvido. E Varela apressa Silk, que continua lançando o feitiço. Em uma espécie de mundo astral que copia esse mundo, ela percebe algumas colunas um pouco mais distantes da igreja. Com seu espírito, ela vai até lá. Antes da igreja, havia um santuário mágico nesta coluna. Ah, ela comentou. Onedu, eu vejo agora. Neste lugar ainda reside o espírito dela. Silk então aponta seu cajado para aquele intenso brilho rodeado de espíritos. Enquanto isso, o Kelp continuava a disparar as rajadas de água. Onedu, que ela falou? Sérpico corria para se esquivar, mas uma das rajadas o atinge no ombro e ele cai. O monstro então estica sua língua e agarra a perna do nobre, que como resposta, dispara uma rajada de vento e parte a língua da criatura. Ele dispara uma segunda rajada, virando a garganta do monstro, mas esse segundo ataque não atravessa a parede de água. O Kelp vira seu olhar para baixo, para os pés de Sérpico. A água no chão começa a subir por seu corpo, até que chega à sua boca e nariz. Farnese grita pelo nome de Sérpico, que se debatia. Ele não conseguia respirar, mas logo mantém a compostura. Abre os olhos e, com a ajuda dos espíritos do vento, expulsa a prisão de água. Bloquear o vento com as gotas da chuva não é sua única arma. Quase morri afogado. Mas agora eu sei que o poder do vento pode fazer bem mais do que soprar uma simples brisa. Sérpico balança sua espada, mas dessa vez não para disparar um ataque cortante. Fazendo o vento girar, ele abre um espaço sem água ao redor do Kelp. Sérpico se aproxima e, usando sua rapieira, perfura o monstro, atravessando da submandíbula até o olho esquerdo. Mas o Kelp afasta o nobre com um jato de água, jogando. Nossa, não morre não! Uma das clavas de um dos monstros acaba furando Sérpico. Ele estava com problemas, pois o Kelp estava para atacar novamente. Guts tentava ir ao resgate, mas o ogro não o dava sossego. O Kelp ataca, mas quando os disparos de água estavam para acertar Sérpico, ele se dissipa. Mas isso não foi obra dos espíritos do vento. A água ao redor do Kelp começa a se espalhar. Para sua agonia, as gotas se juntavam, formando colunas de água e começavam a afogar os trolls. E isso era obra de Silk, que havia invocado o espírito da água. Eu sou parente da água, o espírito do rio que corre por essas terras. Estou honrada de obedecer a seus antepassados. Eu purificarei e levarei embora os espíritos malignos que se encontram nessas terras. Em nome da Senhorita das Águas Profundas, eu ordeno-te, Onde, para preencher esta terra e levar embora essas almas más para a escuridão do vilarejo da morte. Água. Eu sou a água que flui e se amontoa nesse rio do vale.
a própria água. Reúnam-se, ó meus parentes, reúnam-se, enfureçam-se e fluam. O local começa a tremer, parecia um terremoto. Isidro vai ver o que era e percebe que o rio estava transbordando e indo na direção do vilarejo. O mar chegou e começou a lavar toda a vila. Guts entra junto dos outros e ficou protegido na porta da igreja, enquanto os monstros eram levados embora pela correnteza. Eita bruxinha poderosa, rapaz. Meu Deus, eu já amo ela demais. Quando ela apareceu, eu já amei ela já, né? Aí só tá a listinha de check, de fodástica. Guts pula na água, vai até o ogro e o decepa a cabeça. Depois, se segura em algumas madeiras fincadas no chão. Em seguida, o Kelpie também tem sua cabeça rasgada, pois Sérpico fez o mesmo que Guts. Nice! Isidro olha para a situação e lacrimeja, pois ele não fez nada. Então, calma, olha meu Silky, filho. toda gloriosa e poderosa, controlando o mar. Guts e os aldeões estavam desacreditados. A bruxa havia realmente feito. Ela havia realmente salvado a vila Enoch. Enquanto todos comemoravam, Puck percebe Isidro com um olhar baixo, decepcionado. E Varela tenta despertar Silky, dizendo que já bastava, mas havia um problema. A conexão com o espírito da água foi tão forte que a garota não conseguia sair do transe. Farnese tenta despertá-la, mas Ivarela diz que não sabe o que acontece se tirá-la do transe à força. Existe a possibilidade de sua alma não conseguir voltar ao corpo. Nossa, Farnese não. pergunta o que pode fazer. Ivarela começa a pensar. Então percebe o cajado da bruxa. Vamos fazer um ritual usando o cajado. Vamos focar a consciência dela nesse mundo. A Flora me disse, o ritmo é 7, 7, 7, 3 vezes. Enquanto isso, Silky seguia presa no mundo astral, como se estivesse hipnotizada. O voo, a ventania, batedeira, emoções crescendo com violência, raiva, prazer. É insignificante na linguagem humana. Isso é irritante. Violência, poder, agitações violentas. Nós, nosso, meu, nós, eu, somos. Cachoeira, corrente, água, rio. As batidas ritmadas do cajado chegam à sua alma. Ela vê o fio que a conecta ao seu corpo e ouve as palavras de Flora. Ouça, Silky. Fio de prata. Galera, isso realmente existe, pelo menos, né? Eu acredito, né? Nossa, o fio de prata, cara. O Miura com certeza, extremamente inteligente, devia ter muito conhecimento de várias crenças, religiões e tal. Que, nossa senhora, tem muita coisa aqui que realmente, né, pra quem estuda sobre o assunto, é real. O fio de prata, a gente, quando tá sonhando, quando a gente tem... Não é elevação astral, não, gente. Qual que é o nome? Eu já tive umas 2 vezes só, é muito difícil. A gente é conectado por esse fio pra gente literalmente não ficar preso ao outro lado, né? A nossa alma é conectada por um fio de prata. Muito doido. Tornar-se um com os espíritos é muito importante, mas doido. você não deve ser completamente envolvida com isso. Por isso, usuários de magia fazem barulhos usando seus cajados, para mantê-los conhecidos. Não se esqueça, o caminho da magia nunca é se tornar um com o poder. O caminho da magia é... No mundo físico, Farnese dá um passo para trás e acaba esbarrando em Casca, que estava bem na borda do teto. Ela começa a cair. Farnese a segura, mas acaba caindo junto. Guts tenta se aproximar e segurar a mão de Farnese, mas não a alcança. Ah, meu Silky Deus! finalmente recobra o controle do corpo. Casca e Farnese se seguram em uma tora de madeira para não se afogarem, mas ainda assim são levadas pela correnteza. Mais tarde, a inundação havia deixado Enoch. Tudo finalmente havia acabado. Guts vai até Silky e Isidro, que estavam na ponte da vila. Sérpico, ferido, chega ao local em seguida. As moças já se encontraram. E Varela o diz que Silky estava procurando por suas presenças. A garota se culpava pelo ocorrido. Guts então a toca no ombro. Para com isso. Se estiver tão tensa, não vai conseguir fazer nada. Você fez um ótimo trabalho. Oh! Sinceramente, estou surpreso.
Você salvou este vilarejo, mesmo sendo tão pequena. Nenhum de nós a culpa. Então relaxa, pois estou contando contigo, jovem bruxa. Ele disse, bagunçando o chapéu da garota, o que claramente a acalma. E isso fez efeito, pois logo em sequência, ela sente a presença das garotas. Elas estavam vivas, mas havia um problema. Estavam desacordadas. E através da pira de madeira, estavam sendo levadas para algum lugar pelos Trolls. Antes de partirem, Silk era ovacionada pelos aldeões, que a chamavam de a Grande Bruxa da Floresta, a Salvadora de Enoch. Perguntada por uma criança... Ah, galera, quantos anos a Silk tem? Que eu não sei se eles comentaram, ela parece ser bem novinha. Ela é o quê? Uma adolescente? Como consegue Comentem fazer aí coisas tão embaixo. incríveis? Silk responde que apenas pegou emprestado o poder dos anjos e espíritos. Ela diz que aqueles que realmente salvaram a vila foram os 4 anjos que protegem os pontos cardeais. Ela também diz que o espírito que estava no local, antes do templo ser destruído, era um espírito do rio, chamado Lady de Benedict. A história de Silk faz um velho lembrar de algo que seu avô costumava lhe dizer. Há muito tempo existia um templo no topo dessa montanha que guardava o espírito do rio. Ele diz, Silk fala que o espírito ficou violento, pois fora esquecido por tanto tempo. Por isso, a inundação foi tão exagerada. Ela se desculpa, pois no fundo, sabia que isso era mentira. Foi a sua própria raiva para com os moradores que fez aquilo acontecer. Depois... ela pede a permissão do padre para que seja construído um pequeno chafariz no canto oeste desse local, para louvar o espírito do rio. O padre, já tendo presenciado a glória e o poder dos espíritos com seus próprios olhos, tem que aceitar, responde, meu filho. Permitirei. A tolerância também é o caminho de Deus. As pessoas ficam alegres, Com e certeza. algumas mulheres até dizem que agora querem se tornar bruxas. Enquanto isso, Isidro estava isolado em um canto. Morgan vai até ele e pergunta o que o garoto tem. Vai cuidar dos seus problemas, velho. Aliás, você já pode ficar andando por aí? Sim, já tô me sentindo bem melhor. Obrigado. Eu é quem devo agradecer. Agradecimento do herói que salvou a vila? Por quê? Salvador, uma ova. Eu não fiz nada. Nada. Só fiquei correndo por aí, matando tempo. Morgan mostra algo que queria dar de presente para o garoto. Uma espada que seu pai havia ganhado em uma aposta com um marinheiro. A espada mais parecia um facão, mas o tamanho era uma boa característica. Afinal, sendo pequena, é mais fácil para Isidro manejar. Não se importa? Era do seu pai. Não tem problema. Tava no sótão pegando poeira. É um presente de despedida de um idoso para uma criança com um futuro brilhante. Lembrei de uma coisa. A razão pela qual eu me perdi na floresta aquele dia. Eu estava fugindo do vilarejo, da minha mãe doente, de todas as coisas pesadas e problemáticas. Eu só estava fugindo. Um sonho pode ser uma coisa engraçada, pode parecer um desafio corajoso, mas também pode ser uma fuga covarde. Se naqueles tempos eu não encontrasse aquela bruxa, não imagino o que teria acontecido comigo. Qual o seu sonho, filho? Isidro abre um sorriso. Lá vem você com esses papos de velho. Escuta só. O que eu tenho é uma ambição. É algo completamente diferente desses sonhos infantis. Vou te provar que meu negócio é sério. Bem, é isso. Já vou indo. Vou cuidar bem desse camarada. Isidro então se vai. Depois ele chega até a estalagem onde os outros estavam. Puck e Varela cuidavam dos ferimentos de Sérpico. Ele não corria perigo de vida. Ainda bem que tem aquele pozinho mágico, né? Que eles têm pra curar. Porra! Mas não vai se levantar tão cedo. Ué, Cabisbaixo, ele pede pro grupo ir logo e não esperá-lo se recuperar. Estou deixando a senhorita Farnese em suas mãos. Guts então se vira, chamando o grupo para ir logo. Isidro não se mexia. Afinal, agora ele se considera um inútil. Ei, vamos logo. Quer ser deixado para trás? Guts o diz. Seguindo a trilha dos Trolls, o grupo chega a um bosque sinistro. Por que não aceitamos a ajuda deles? Disseram que algumas mulheres e crianças foram levadas pro covil dos Trolls. Isidro pergunta. Galera, eu tava lendo uns comentários que é lógico, né? Pelo menos é muito tempo. Com certeza eu sei que tem muita coisa pesada, muitas coisas que vocês me comentam aqui, do próprio mangá mesmo, porque o subsolo não pode
colocar aqui, ou às vezes também não quer, né? Não sei. Realmente é pesado, que eu sei o que os trolls fazem com as mulheres, tá? Gente do céu. Meu Deus. Que agora que ele falou aqui, eu lembrei desse comentário, que eles estão levando crianças e mulheres, né? E eu sei o que eles faziam com os bebês e tal. Ai, nossa, gente, pesado. Mas Silk diz que eles só iriam atrapalhar. Puck diz que deveria ter pegado a capa do Picolino emprestada. Silk esclarece que não é possível, pois uma vez que o dono do equipamento está estabelecido, os espíritos não darão seus poderes para outro facilmente. Mas eu sou o dono do vento. Ei, e a telepatia? Não deu em nada? Silk diz que não. Ela tenta chamá-las, mas parecem estar inconscientes. Mas não se preocupe, não sinto a energia delas sendo arrancadas. E elas ainda estão vestindo as armaduras prateadas. É impossível que os trolls a encostem diretamente. Ela completa. O caminho ficava cada vez mais estreito. De repente, eles se deparam com uma criatura tão bizarra quanto engraçada. Era uma cabeça com um grande nariz, orelhas pontudas e 2 pernas. Quando Silk estava para lançar algum feitiço, o monstrinho sai correndo. Silk diz que a situação estava bem como ela temia. Eles estavam em uma parte do reino espiritual, uma parte cheia de armadilhas. Este é o domínio negro da parte dos espíritos. Glyphal. O local estava infectado. Opa, deixa eu anotar isso aqui. Né? Aproveitar. Pera aí, galera. Paciência. Lipoth. Né? Nossa, que nome esquisito. Vou até voltar. Estado de espíritos. Glyphal. Glyphal. O local estava infestado de criaturas grotescas. Como é que é? Silk continua. A vasta extensão do mundo astral compreende várias regiões, cada uma com suas características atmosferas. Corpos etéreos tendem a gravitar em direções de odds da mesma natureza. Odds quentes seriam atraídos para o calor. Por outro lado, esse lugar, a escuridão onde os corações mergulhados em trevas se congregam, isso é Glyphal. Normalmente, isso não poderia acontecer nos mundos astral e físico, tão distintamente sobrepostos um ao outro. Trolls e ogros, elfos e criaturas espirituais. As formas de vida etéreas estão sendo percebidas pelos humanos quase como se tivessem corpos físicos. Eles eram, originalmente, habitantes de nosso mundo mental, em sonhos noturnos e fantasias. Se eles passarem a existir no mundo físico, Silk dizia, sem completar. Enquanto Ivarella e Puck usavam a cabeça viva de Cavalinho, Isidro pergunta o que aconteceria se essas coisas existissem na realidade. Ela não tem certeza, mas sabe que o mundo passaria por uma modificação. E ela acha que essa mudança já tenha começado desde a aparição de um certo é desde que... Eles continuam o caminho, até que chegam ao buraco que os levaria direto para o covil dos trolls. Silk tenta se comunicar novamente com as garotas. Nesse momento, Farnese acordava e se deparava com Casca ao seu lado. Ela a balança para acordá-la. É quando ouve Silk a chamar em sua mente. Deixa eu até ver. Pera aí, galera. Que depois eu vou tirar aquele print, né? Botar de fundo aqui. Foi por aqui. Foi por aqui. 15. Farnese pergunta à bruxa que lugar é esse. De repente, elas percebem um olho bizarro saindo do chão molhado. Farnese e Casca arregalam seus olhos e ficam paralisadas por um segundo. Elas olham mais atentamente ao redor do local. Estavam cercadas. Haviam monstros e cadáveres de mulheres para todos os lados. Silk diz para Farnese se acalmar, pois enquanto estiverem usando as armaduras, não serão tocadas. Farnese percebe o tronco mais acima e tenta subir nele junto de Casca. O monstro do olho sinistro se revela. Seu olho era conectado a um tentáculo que por sua vez era conectado ao seu queixo. Assustada, Farnese balança sua adaga na direção da criatura, que se afasta assustada. Farnese respira de alívio e abraça Casca. Ela logo escuta um barulho, olha para o lado de onde o barulho vinha e percebe um monte de trolls violando várias mulheres. Eles o faziam até matá-las. Quando uma morria, a jogava para dar de comer aos outros monstros. Silk diz para manterem a calma, não deixarem os trolls as perceberem. Pô, galera, aí, ó. Tipo assim, não me levem a mal. Eu acabei de falar de um comentário. Gente, não me deem spoiler.
Aí, ó, tá vendo? Ia mostrar, não precisava ter comentado, né? Assim, galera, tipo assim, eu sei que muita gente que já leu, eu tenho certeza que a primeira vez que todo mundo leu, ninguém saiu entendendo 100% tudo, sabendo de tudo. Então, assim, eu vou falar uma coisa que algumas pessoas podem não gostar, mas por favor me entendam. É a minha experiência, assim, se eu fazer teoria louca que não tem nada a ver e tal, deixa que com o tempo eu vou vendo que eu tô errada, sabe? Ou esses alguns detalhes que são desnecessários, igual esse aqui, que eu pensei que ele não poderia colocar, mas ele colocou sobre o que os trolls fazem com as mulheres. Tipo, não precisem ficar comentando coisas que ainda eu vou ver, sabe? Que, pô, eu acho que eu estaria mais chocada se eu não soubesse, entendeu? Então, espero que vocês compreendam. Com todo respeito, é claro. Onde o barulho vinha e percebe um monte de trolls violando várias mulheres. Eles o faziam até matá-las. Quando uma morria, a jogava para dar de comer aos outros monstros. Silk diz para manterem a calma, não deixarem os trolls as perceberem. Então, uma outra mulher consegue se afastar do local da violação. Ela se arrasta até Farnese e Casca, suplicando por ajuda. Mas de repente ela sente uma dor insuportável no útero. Começa a se debater, até que é rasgada de dentro para fora. Uma criatura grotesca saía de seu corpo. Várias cabeças, bracinhos minúsculos saindo de todos os cantos, até das bocas. Farnese não se contém e começa a gritar de desespero, o que alerta os trolls, que correm na sua direção. Silk diz que precisam se apressar. No caminho, o grupo vê alguns trolls, mas Silk manipula seu Zod para que virem suas atenções para outro lado. Puck pergunta como ela consegue fazer isso. Ela responde que manipular o Odd é parte das técnicas de magia. É algo que qualquer mago sabe fazer. Que prático. Você deveria aprender com ela, Droopy. Puck diz para Isidro. Enquanto alguns trolls continuavam a violentar as raptadas da vila, as estriparem com os dentes, as empilharem os ossos e usarem os crânios como colares, outros se aproximavam de Farnese e Casca. Farnese, sem sequer olhar, balança sua adaga para frente e corta os dedos de um dos monstros. O calor do corpo dela, escondido atrás de mim, não me permite fraquejar. É a primeira vez que me levanto para proteger um ser mais fraco que eu. Os seus olhos inocentes que nada sabem não deixam que eu me contente com a impotência. Será este um castigo? Farnese dizia consigo mesma, enquanto balançava a adaga sem parar. Um dos trolls então a desarma com uma foice e depois dispara uma fincada direta. Mas antes de atravessá-la, o monstro é atingido por virotes na cara. Guts havia chegado. Desculpa, Demora. Guts começa a disparar uma rajada de virotes nos monstros até descarregar. Enquanto recarrega, ele pergunta se as garotas estão inteiras. Farnese, chorando de alívio, diz que sim. Ela pergunta sobre Sérpico e Guts esclarece. Ele não veio porque tá ferido. Não é nada grave. Prometi que te levaria de volta sã e salva. Silk diz para as mulheres que vieram salvá-las. Elas e o grupo vão pegar as crianças raptadas e começam a correr. Mas trolls não paravam de surgir. Parecia um ninho de formigas. Guts diz pro grupo ir, pois ele vai cuidar desses trolls. Silk acha isso uma completa loucura. Guts diz pra Farnese que ela tem ajudado muito e se diz grato. Ela baixa a cabeça e chora de emoção. O grupo então começa a se retirar, o que aborrece Silk. No fim todos fazem o que ele manda. Guts joga um saco de bombas pra Isidro. Acende o pavio dessa bolinha, conta até 3 e joga no inimigo. Ela explode. Abra o caminho e proteja as mulheres. Mas vai logo. A gente não tem tempo Vai, pra Isidro. papo Tu furado. não queria fazer alguma campo coisa? de batalha, qualquer um com uma arma na mão é um guerreiro. Até mesmo o moleque. Tô deixando em suas mãos porque sei que posso contar com você. Me mostre que consegue. Isidro solta um sorriso e se manda, enquanto grita. Vou te mostrar, na moleza e com perfeição. Seu adulto de uma figa. Vê se você também não bate as botas. Ok. Mãos à obra. Os trolls avançam sorriso. e Guts os para com uma enxurrada de vidas. De onde brotou tudo isso? Vocês são baratas ou o quê? Tá. Já que é assim, vou ter que matar mais 100. De novo. Só pra não perder o hábito. Guts então saca a Dragon Slayer e a ergue para o alto. Tão com fome? Então venham. Metade de vocês vai virar ração agora.
Enquanto isso, o restante do grupo fugia enquanto alguns trolls os seguia. Isidro queima o pavio da bomba na adaga de salamandra, conta até 3 e lança, se livrando dos monstros no caminho. Tá esperando o quê? A guia tem que ir na frente, né? Ele diz pra Silk. Eles continuam correndo. E o garoto estava mais motivado do que nunca para cumprir sua missão. A correria, Casca tropeça. E só não caiu porque Farnésia segurou. De repente, elas percebem ao lado uma criatura que parece uma aranha gigante com um grande olho no centro. No susto, Farnésia acerta o olho do monstro com sua adaga, o eliminando. Feito isso, elas voltam a correr. Talvez essa seja minha punição, mas... será mesmo? Farnésia se perguntava. Eu só não desmaiei naquela hora graças à presença de Casca. Uma existência mais fraca do que eu me sustentou. Isso parece... salvação? Pô, eu quero ver qual que é o poderzinho dessa adaga aí que ela recebeu, hein? Que eu não vi até agora. Só tá pipipipipi, tá? Que a Silk deu pra ela, né? É mágica, uma adaga mágica, tem poderes. Eu queria saber, uma hora vai mostrar, né? Não me contem qual é o poder, gente. Assim, eu acho que ela falou, mas assim, não me contem nada, pelo amor de Deus. Por favor. Amo vocês. São os fracos que eu tanto ultrajei, que agora me salvam de meus pecados. Enquanto isso, Guts dilacerava os céus, que não paravam de matar. Fazia caralho, tempo que eu não sentia essa sensação de manejar a espada sem me prender a nada, sem ter de me preocupar em proteger alguém debaixo de minhas asas, de poder liberar ferocidade que há dentro de mim. Durante a fuga, Silk pede para pararem, pois ela sentia 13 trolls à frente e 7 atrás. Estavam encurralados. Ela diz que fica com os da frente e Isidro com os de trás. Mas de repente, ela sente algo vindo em uma velocidade absurda. Esse algo estraçalha os 13 trolls na parte da frente, passa rapidamente pelo grupo, como se fosse um vulto. E seguindo o caminho, destrói os 7 de trás também. Que diabo foi isso? Isidro se pergunta. É o Guts. Que parece conhecer aquela sombra. Guts havia terminado. Havia transformado aquela caverna em um mar de sangue e tripas. Yes! Ele estava ofegante. Retira um pedaço de madeira que foi fincado em seu braço. Daquele mar de sangue, algo parecia emergir. O estigma começa a sangrar intensamente. O berrelete que Guts carrega começa a se contorcer e fazer barulho. Guts tem uma sensação terrivelmente familiar. Uma atmosfera sufocante. Silk e os outros estavam quase saindo da caverna, quando Casca, assim como Guts, sente uma dor acima do normal no estigma. Silk tenta com seus poderes averiguar o que estava acontecendo mais no fundo, e sente como se tivesse caído em um abismo. Tomada por desespero, ela grita e se pergunta o que foi essa sensação. Ela tenta se comunicar com Guts. O que está acontecendo? Me responda, Guts. Ela dizia, mas o espadachim não respondia. Ele estava paralisado. Das vísceras e sangue dos trolls, alguém tomava forma. Uma membra que forma a mão de Deus. Sim! Me encarno depois de tanto tempo e vou parar justo nas vísceras desses trolls. Pior corpo etéreo que este eu não podia arranjar. Ela dizia. Primeiro, Guts ficou paralisado. E depois, foi tomado pelo ódio. Ele avançou contra Slan na tentativa de parti-la em 2. Mas ela o parou com suas asas e o jogou de cara no mar de sangue. Quando ele levantou, ela o abraçou e disse: saudades de você, meu querido. Estava louca pra te ver. Na verdade, eu nunca deixei de te sentir. Aqui na caverna, lá na torre, nas incontáveis noites passadas em claro. Sentia seus gritos de lamento. E uma vez que o caminho se abriu, eu sabia que você viria até Cliffoff, minha morada. Me faça sentir mais a tua ira, a morada dela. Libere tudo. Silk sentia as emoções de Guts. Parecia que seu coração ia explodir. Ela não via outra alternativa. Então decide fazer um feitiço para bloquear a entrada da caverna.
Isidro diz que precisam esperar o Guts sair primeiro, mas Silk fala que não tem mais tempo. Ela sente trolls vindo na direção do grupo. Se a caverna não for fechada, eles voltarão a atacar a vila e as redondezas. Guts ouviu o que eu disse. Vamos torcer para ele sair de lá antes do feitiço surtir efeito. Ela completa. Com suas asas, Slan ergue Guts. O retira a parte de cima da armadura e o sobretudo, enquanto faz um grande corte em seu tronco. Ela o diz para lutar e penetrá-la, enquanto se esfrega na Dragon Slayer e abraça o homem e o lambe. Ou será que é muito para um humano como você? Ela provoca. Ao olhar o Beherit que ele guardava, ela sugere: por que você também não faz uma oferenda, como ele fez? Ah, seu cu! Algo acerta uma de suas asas. Alguém havia chegado. O Cavaleiro Caveira. Não venha segurar vela no namoro entre um homem e uma mulher. Ou prefere se juntar a nós, meu rei? Ela questiona. Devassa feita de entranhas. Dessa vez só você foi invocada. Invocada? Eu vim porque quis. Queria rever o meu querido. Você entende o que está acontecendo? São essas as consequências do surgimento do quinto elemento. Os mundos acabam se sobrepondo. Aliás, não sei nada dos outros 4. Cada um está enfurnado em sua Sefira favorita. Pairando por aí, sem sequer assumirem uma forma concreta. Então, não há mais o que conversarmos. Retruca o cavaleiro, sacando sua espada, ao que a demônia provoca. Pra que a pressa? Não sabe que toda mulher gosta de preliminares? Este lugar é meu próprio ventre. Então dancem loucamente meus embriões das trevas. Ao redor do cavaleiro levantam vários ogros, enquanto Silk conjurava... Vai, cavaleiro, porra! Entra novamente em transe, e cabia somente a Isidro parar os trolls que já haviam chegado. Ele tem mais bomba? O espírito de Silk se sentia pesado, como se estivesse afundando num pântano sem fundo. Ela lembra das orientações de Flora. Na chuva, o espírito das águas. Em solo, o espírito da terra. A forma mais eficiente de evocar uma força é sempre seguindo os princípios do universo. Mas isso, ao mesmo tempo, é muito perigoso, pois se a força da natureza for muito acima do que o mago pode controlar, ele pode acabar sendo engolido pela própria força. E cuidado, dentre todos os espíritos, o mais perigoso é o das trevas. Jamais se esqueça, quando você espiar a escuridão, ela também estará espiando você. O Cavaleiro Caveira seguia enfrentando os ogros, os fatiando, mas eles não paravam de vir. Trolls também brotavam daquele mar de morte. Slan diz que este é o útero das trevas, a margem do mundo dos mortos, onde as almas amaldiçoadas tomam forma etérea. Logo, seus filhos brotarão sem parar. Ai, como deve se ser fossem muito lindo larvas os filhos. recém-nascidas. De repente, Guts aponta seu braço de ferro para a barriga de Slan e dispara um tiro de canhão, o que faz a demônia sorrir. Isidro seguia afastando os trolls com as bombas, até que só lhe restava uma. Um troll maior, vestido com uma armadura e armado com uma besta, aparece. Isidro estava para lhe jogar a última bomba, mas o grande troll usa outro como escudo. Então, Isidro hesita. E agora? Vai ser difícil pegar todos com uma bomba só. Isidro olha para Silk, olha para a adaga. Lembra do momento em que Morgan o salvou. Tá, eu sei, mas... O troll apontava a besta para o garoto, que percebe que não havia tempo para hesitar. Ele corre ao mesmo tempo em que acende o pavio da bomba, joga no monstro e usa um outro de escudo. Após a explosão, o troll dispara uma flecha. Isidro gira no chão para desviar. O monstro ataca com o machado, mas o garoto levanta mais rápido e o machado acerta apenas o chão. Isidro então contra-ataca, fazendo um corte nas costelas do monstro com a espada que ganhou. Depois gira e finaliza o troll com a adaga de salamandra, o queimando. Enquanto isso, Slan também sentia um fogo lhe queimando, junto à sensação do corpo sendo rasgado. Mas ainda era pouco. Ela queria mais, muito mais. Nesse momento, o Caveira diz pra Guts: não se intimide. Com essa tua espada, você pode. Essa navalha forjada pelo tormento de centenas e milhares de almas penadas é capaz. Rasgue-a!
Guts então atravessa o estômago de Slan com sua espada. Ela começa a se puxa essa contorcer merda! de prazer, tesão, ela dizia, meu ventre rasgando, vida e morte se amaranhando em meu útero. Ela beija Guts na boca Ai! e o olha no olho. E então se desfaz em vísceras. De algum lugar, a voz de Slan ecoava. Nos veremos de novo, enquanto dava risadas. O local começa a tremer e os monstros derreterem. Resultado da invocação de Silk. Sou o senhor das raízes putrefadas, dono de todas as árvores mortas e lodo desta floresta. Ô, Pelo louco! pacto que firmei com essa pequena humana, transformarei estes trolls que rastejam pelo meu corpo em berço para as larvas da imundice. Apodreçam! Os trolls começam a se dissolver e o local tremia ainda mais. Quando Silk retoma o controle, tenta se comunicar com Guts, o dizendo para sair do local agora. Lamento, garota, mas estou ocupado agora. Droga! O que tá acontecendo aqui? É a consequência da aparição forçada dela. Toda a vida e morte existente nesta área entraram em ebulição. E o lugar se transformou em caos. Se não for feita alguma coisa, esta onda vai extravasar a caverna e engolir todo o espaço em volta. É, mas antes disso vai engolir a gente. E a entrada já tá bloqueada. Talvez seja uma boa ideia experimentar aquilo. Apesar de que eu pretendia usar aquilo para enviar aquele 5 ao olho do turbilhão. O caveira enfia sua espada dentro da garganta e quando a retira, ela está completamente modificada, cheia de olhos, narizes e bocas. Guts vê semelhança daquilo com os Berheletes. Sim! Esta é uma navalha que forjei dentro de mim, feita com os Berheletes que tomei dos outros apóstolos. Esta é a espada do chamamento. Ele então faz um corte no céu. Muito foda! E abre uma espécie de portal. Tudo começa a ser sugado. O caveira coloca Guts no seu cavalo e eles cavalgam a máxima velocidade. Ao olhar para trás, Guts vê o portal girando e sugando tudo. Silk não conseguia mais segurar. A caverna iria se destruir. Mas de repente, Guts aparece ali, junto ao caveira. Afinal, o que você fez? Abri uma fenda no espaço para sairmos daquela dimensão. É a força desta espada. Lá vem você de Caralho! novo, esse papo estranho. A propósito, o que você fazia lá? Quando Guts percebe, o caveira já havia desaparecido nas sombras. Gold! De novo fico te devendo uma. Exato! Eu se perguntava quem era aquele cavaleiro. De repente, todas as trevas de Cliffoth desaparecem. Isidro fica impressionado com o poder de Silk, o que a deixa sem jeito, pois não foi ela quem fez isso. Depois, todos voltam a Enoch. Sérpico aliviado se emociona ao ver Farnese bem. Guts olhava para o grupo e lembrava dos que se foram. Companheiros. Nunca mais. É o que eu pensava, mas... Agora tem um grupo. Oh. Ui! E que grupo, hein, galera? Grupo de peso agora que essa bruxinha, o Isidro mandou muito obrigado bem. por ter assistido a mais um episódio. Se puder, quiser e tiver coragem... Muito bom, cara. O Isidro arrasou. Foi assim, é um negócio, né? Jogar em equipe, né? O Berserk tem uma equipe agora maravilhosa com essa bruxinha. Como eu disse, o Isidro arrasou. Esse moleque, eu quero ver ele crescendo com os episódios, com o tempo. Não sei se isso vai acontecer. Se acontecer, não me contem. E galera, não fiquem chateados de eu ter falado aquilo. É porque, assim, eu realmente quero ter essa... É uma experiência única. Eu sei que tem muitas informações no mangá que não vão ter aqui. Ou algo... Como algumas pessoas já falaram, tem coisas que ele não comenta, tem coisas que ele não mostra, ou tem coisas que ele meio que muda, assim, de uma maneira meio insignificante, talvez, mas ele muda. Então, mas, assim, eu quero ter essa experiência da melhor forma possível, então não deem spoiler, o que vai acontecer pra frente, beleza? Eu tenho certeza, porque, assim, Berserk também não é uma obra simples, tipo assim, é aquilo ali, poderzinho tal, tal. Não, é uma história realmente complexa, que eu tenho certeza que muita gente, quando começou a ler, não entendeu tudo de uma vez, assim.
né? Tem filmes e séries que eu posso, igual alguém já assistiu aí Dark, eu já assisti 2, 3 vezes para tentar entender realmente tudo, e algumas coisas até hoje eu não entendo. Então é normal, sabe? Eu espero continuar tendo essa experiência muito boa, beleza? Apesar de não receber tantos spoilers, mas é sempre bom comentar sobre isso. A aparição do Cavaleiro Caveira foi inesperada e de novo ajudou o Guts. Curti demais. Agora a Slan, né, tipo assim, ela não desapareceu, ela tá por aí ainda, não foi derrotada. Eu pensei que ele ia conseguir derrotar ela de vez nesse aqui, né, quando ela apareceu, e também pelo nome. Eu tinha esquecido que o nome dela é Slan, inclusive. Mas agora eu não vou esquecer mais não dessa nojenta. Ela não foi derrotada, que pena. Pensei que a gente ia ter só 4 membros na mão de Deus, mas isso vai ficar para os próximos capítulos, né? Quem sabe? Eu tenho fé em Guts que ele vai conseguir matar todo mundo. Em nome de Deus. Que a luz vença. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse react. Deixa aquele precioso like que ajuda muito, não custa nada. Por favor. E é isso. Deixa aqueles comentários. Deixem uns. Nossa, o que eu tô falando? Nossa, não, agora bagunçou, foi tudo. Corta, vamos de novo. Deixem aquele precioso like, comentem aí embaixo o que vocês acharam do react, que ajuda muito no engajamento. Se você é novo, se inscreva, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Gratidão a todo mundo que vem patrocinando o Berserk e também outros vídeos, vocês me ajudam muito. Gratidão a todo mundo. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. E falou!